Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Jesus ama vocês, eu também. Aleluia. Convidar a amada igreja para abrir 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo as Crônicas, capítulo 20, né? Glória a Deus. Todos acharam? Então diz assim, ó, a palavra: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus o quê? Quem tem inimigo aqui? Hein? Quem tem inimigo? Todos nós, né? E o nosso inimigo é o quê? As potestades, os principados, os potestades e as forças espirituais que agem na região celestial, né? E contra os dominadores desse mundo tenebroso. E diz assim: sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande o quê? Multidão da do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedir. Então Josafá temeu. E o que aconteceu? E pôs-se buscar o quê? E apregoou em todo o quê? E Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem. E aqui no versículo 6, ele disse: Senhor, Deus de nossos, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há o quê? E não há quem te possa resistir. Amém? Pode se sentar em igreja. Aqui, sabendo que essa passagem aqui está o quê? No Antigo Testamento. Né? Aqui no Antigo Testamento está dizendo que na mão de Deus está o quê? A força e o poder. E lá em Efésios? O que diz lá em Efésios? 6, capítulo 6, versículo 10, né? No demais, irmão Deus, fortalecei o quê? E na força? Seu poder. Nós estamos vivendo na graça ou na lei? Na graça. Na graça a gente tem que se fortalecer. Em quem? E a força do céu tem que estar com quem agora? Com a gente. Com a gente aí. Jesus é a videira verdadeira, pessoal. E nós somos o quê? Hein? Nós somos o ramo. O ramo tem que dar fruto, pessoal. Ou o ramo tem que correr atrás do fruto? Tem que dar fruto. Quem aqui recebeu o reino? Quem aqui recebeu o reino? Não, ninguém recebeu o reino. Jesus disse que tem que buscar. Buscar, em primeiro lugar, tem que buscar até achar. O que é reino? Governo. Alguém conseguiu encontrar aqui na Bíblia
que em todo tempo que Jesus caminhou aqui na terra, alguém viu Jesus ficar doente? Não. Não. Ele tinha um governo. O cristão não busca um governo, aí é governado pela doença, por mal olhado, olho grande, macumba, um montão de coisa ruim. Não busca o reino, nem busca a bênção. Deus falou para Abraão: se tu uma, é melhor a gente ser a bênção ou é melhor a gente alcançar a bênção, correr atrás da bênção? Melhor. É a bênção, a própria bênção. Glória a Deus, aleluia. Glória. A Bíblia fala que Deus nos fez, que a imagem e a semelhança. Ele nos fez, Ele vai fazer. Não é para a gente buscar ser, nós somos a imagem e a semelhança dele. Aqui em Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, capítulo 3, versículo 21. Todos acharam? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho com prazer. Quando a gente se coloca na posição do servo, para servir o Senhor, e não para ser servido. Para servir o Senhor, tem que seguir o espaço de Jesus, tem que se encher do Espírito Santo. Porque o reino de Deus não consiste só em palavras. Tem que ter a palavra e tem que ter poder. Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos vivendo numa era das 10 virgens. 5 delas, que eram loucas, estavam com a lâmpada na boca, mas não tinham azeite, elas estavam apagadas. E quando ela bateu lá na porta, o Jesus falou: eu não os conheço, porque estava no escuro. Tinha lâmpada, a palavra, mas sem o azeite. Como é que a lâmpada vai acender, irmão? Eu fui criado lá embaixo, e eu saía da madrugada para pregar, para visitar os moradores de rua. Fui com os irmãos lá, levava lanche, levava. E quando a gente, eu fiquei de longe assim olhando no primeiro dia lá, e ele lá dava um lanche e tal, e pregava, e a gente ia embora. E aí eu falei com o líder, e eu falei com ele: poxa, eu ia fazer uma reunião lá, eu gostaria de falar alguma coisa. Ele: tudo bem, mas na reunião eu falei assim: irmão, quando Jesus enviou o discípulo, vai, não leva o quê? Nem sandália, não leva 2 túnicas. Foi isso? Não é isso que está escrito? E Jesus falou: vai lá, prega o arrependimento, diz que o reino está próximo, e expulsa os demônios, cura os enfermos. E aí eles tomaram aquele barco assim, quando nós fomos lá, não levamos mais nada e fomos lá e começamos a arrancar os demônios lá, manifestando o demônio. E os pessoal, quando a gente voltava lá, tinha muitos vezes que não estavam lá, porque foram libertos.
Não foi só o que? Palavra, não foi só o lanche, mas nós levamos o reino de Deus. Nós levamos o poder de Deus, a palavra e o poder. Quem está entendendo? Então você vê aqui mais na frente, Lucas 4, 14. Lucas 4, 14 na frente. E diz assim: e Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. E não sei se você percebeu quando eu li lá, quando eu li ali antes, Jesus orou, o que aconteceu com o céu? O céu abriu. E quando a pessoa está vazia do Espírito Santo, ela ora, o joelho fica calejado, e o céu não se abre, não vem a resposta. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino do céu. Quando eu era membro, na primeira igreja, a igreja também grande, enorme. E quando eu ouvi falar do reino de Deus, do Espírito Santo, e eu larguei tudo, eu abri mão de tudo, comecei a buscar. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu comecei a ter sede de querer ganhar alma. Eu comecei a ter sede de querer curar os enfermos, expulsar o demônio. E aí eu conversei com o pastor. E eu falei, eu estou assim, essas cadeiras assim, vazias, uma igreja vazia assim. E aí eu comecei a pedir o pastor para ungir o banco, começou a ungir ali. E eu comecei a correr atrás das aulas. Eu chamei até um conhecido meu que tinha uma Kombi. E eu aluguei a Kombi com ele, eu mesmo pagava. E ia buscar as pessoas. Dava 3, 4 voltas, trazia a Kombi cheia. Comecei a trazer aula para a igreja. E a igreja ficou cheia. Todo trabalhador é digno do seu salário. Amém? E aqui, no mesmo capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Quem falou isso? Jesus. Mas para que o Espírito do Senhor era sobre Jesus? Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Para o quê? Evangelizar os pobres. Parece que a maior parte da igreja hoje vai estar aposentada. Está parada. Tem que se acender, tem que se encher do Espírito Santo. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos. Quem está entendendo? O que é o Espírito Santo? Aí eu digo para você: o que adianta a pessoa ser cheia do Espírito Santo e ela não tiver uma boa orientação? Que o Espírito Santo é para ir o quê? Evangelizar, para ir pregar o Evangelho, para curar os quebrantados do coração, curar os enfermos, libertar os cativos. Glória a Deus, aleluia. É para isso o Espírito Santo. Não é só para ficar falando em língua e não ter fruto, e não ter resultado. Eu fui ajudar um pastor numa igreja lá no lugar, numa comunidade. Uma comunidade muito grande, a favela mesmo, lá no Cristo. E eu
Quando eu cheguei lá, a igreja estava fechada. E aí ele abriu a igreja cheia de poeira, tudo bem guardado. Aí estava eu, ele e mais 4 irmãos. Aí ele falou, Sérgio, vamos ver qual é o dia, vamos ver não é hoje, irmão. Aonde tem uma casa de tinta que fomos lá, comprei a tinta, comprei o rolo. Enquanto os outros começaram a lavar as carteiras, limpando, deixando a igreja pintada, tudo bem montado. Isso foi uma terça-feira. E ele falou, Sérgio, quando for domingo a gente vai inaugurar. Eu falei, o senhor vai inaugurar domingo, hoje é terça. Até lá muitas aulas vai ser derramado no ferro. Falei, nós vamos inaugurar amanhã. No outro dia, eu saí 5 horas da manhã de casa. E eu meia hora pedalando até a igreja. E quando foi 6 horas da manhã eu abri a igreja. Sabe que hora que eu saía de lá? Às vezes 11 horas, meia-noite. Evangelizando, trabalhando, buscando algo. Todo dia. Enquanto isso, eu de 6 horas trabalhando. E o pastor ficava dormindo lá na Kombi lá. Até 11 horas, 10, 11 horas. E eu trabalhando. E no dia eu estava bem lá na igreja, entrou uma irmã, uma senhora, entrou com a filha, entrou com o neto. O neto tinha 3 aninhos. Falei, pastor, ela falou, pastor, olha pelo meu neto. Ele teve internado 3 dias e o médico não conseguiu diagnosticar nada. E aí eu fui ler a palavra para elas, eu ungi ela, quando eu botei a mão, quando eu falei em nome de Jesus, ele com 3 anos manifestou. E aí eu expulsei o mau demônio que estava na vida da criança, e ela caiu no ombro assim, ela adormeceu 3 dias para não dormir. E depois, mais tarde, ela botou um bicho podre, vomitou um bicho cabeludo, preto, podre para fora, um trabalho de magia negra. Aquele testemunho, e ela saiu contando, arrastou uma multidão, a igreja ficou assim. Você está entendendo? E aí, muitos falam assim, ó, Jesus está voltando. Jesus está de volta, Jesus está voltando. Mas o que faz? O que tem feito? Ficar só, Jesus está voltando. E às vezes nem a família está salva e ele está. Jesus volta logo, a família vai para lá. Em vez de buscar o reino de Deus, se encher do Espírito Santo para ganhar a família, ganhar o vizinho, ganhar a alma. Eu tenho certeza da minha salvação, não sei que Deus vai voltar. Porque minha vida está na mão dele, ele vai cuidar da minha vida. Agora eu vou sair para ganhar a alma. Vou buscar a alma. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo? Ele disse, no 19, apregou a liberdade dos cativos e dá vista aos cegos. E dá vista ao quê? Aos cegos. Se apagar todas as luzes aqui, por mais que nossos olhos estão bons para ver, vamos conseguir enxergar sem luz? Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Quem é a luz do mundo aqui? Quem falou isso? Jesus mesmo? Não. Nós somos a luz do mundo. E quem tem que ir lá fora para abrir os olhos do céu? Se nós somos a luz, não é a luz de Jesus. Somos nós. Somos nós. Não adianta você discutir, não adianta a gente querer usar força, mas é buscar o Espírito Santo. Se você entrar no hospital, no atendimento, preste atenção, no hospital tem um atendimento.
chegar primeiro. O atendimento vai ser o quê? Urgência. Jesus não é apenas uma prioridade, ele é uma urgência. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo é uma urgência, tem que buscar urgente o Espírito Santo. Senão a gente não tem governo. Vai chegar na hora que quando o que aconteceu com Josafá, uma multidão veio sobre ele, o que aconteceu? Ele temeu. Mas quem tem o reino de Deus não tem fé, tem poder, tem a alegria do Espírito Santo, que é a nossa força. Aqui no capítulo 5, mais na frente, no Lucas, mesmo no capítulo 5, no finalzinho do versículo 17, e diz assim, vou até ler todo, 17, 5, 17. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E olha só no final, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Presta atenção, irmão. Aí o médico fala assim, olha só, talvez você não foi curado porque Jesus não quis te curar. Aí vem aqueles argumentos. O que está escrito aqui? Presta atenção. E o poder do Senhor estava com quem? Com ele. Com ele quem? Jesus. Por isso que Jesus curava. As pessoas, os crentes estão morrendo doentes, está faltando poder, irmão. Estão perdendo. Está sem o governo. Aí está perdendo para a doença, perdendo para o câncer. Se eu tenho um governo dentro de mim, ele é maior do que o câncer ou de qualquer situação, irmão. É maior do que o diabo, é maior do que o inferno. E eu vou deixar o inferno ficar me governando para arrumar conclusão do casamento? Para eu me curvar diante da doença? Da amargura, qualquer coisa? Isso é porcaria, isso não é nada. Diante de Deus, diante do reino de Deus. Isso é bicho, não é nada. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Deus nos deu o nome de Jesus. Você sabe o que é isso? Quem sabe? Ele Deus não deu o nome de Jesus como procuração. O direito de nós tomarmos o lugar de Jesus. É esse direito de usar o mesmo poder. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia. E eu fui num lugar, numa comunidade lá, e foi um monte de gente pregar lá. Mas quando eu cheguei lá, não fui só para pregar, eu levei o poder de Deus. Falei, você que está sentado aí no sofá, com um cheio de dores aí do lado esquerdo, com o braço na perna, vem aqui porque eu vou usar o poder de Deus, eu tenho o poder de Deus para que Ele possa te curar. E saiu um senhor lá, eu comigo mesmo. E quando eu fiz a oração, repreendi o mal, mandei a doença, as dores embora e fui curado na hora. Eu falei, o primeiro já foi curado. Agora vem o segundo. Saiu uma irmã lá, que ela estava 2 dias sem dormir, não conseguia nem mexer o pescoço. Eu botei a mão e falei, Jesus Cristo te dá saúde. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, você já foi sarado. Não vai ser sarado, você já foi. Mexe aí. E ela começou a mexer, foi curado na hora. Nesses 2 testemunhos, quando eu voltei lá, estava um monte de gente. Você está entendendo? É assim. É para isso que eu te Espírito Santo. Aí eu digo, pula, roda. Pula, roda, faz um monte de coisa. Mas cadê os frutos? Cadê aqui, olha para Jesus, olha o que Jesus fazia. Pregava o arrependimento, arrependei, porque é chegar até agora no reino do céu, não é assim que Jesus começou? João Batista.
Jesus ia lá expulsar o demônio, curava o inferno. Eu não posso trocar o movimento, eu não posso trocar o mover do Espírito Santo pelo movimento pentecostal. Eu não gosto de ficar no resultado nenhum. É só carne. Agora o mover do Espírito Santo, quando tiver mesmo mover do Espírito Santo, aonde tu vai, milagres acontecem, arrasta a multidão. E eu sei que eu estou as coisas. Quando eu colocava a mão no enfermo, a primeira vez que eu fui orar com uma senhora que estava enferma, e eu orei ali e não aconteceu nada. E aí eu fui falar com o pastor, olha só. Não, o pastor falou, não é assim mesmo, é assim mesmo. É porque Deus não queria aquela hora, aquilo não soou bem dentro de mim não. Aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a buscar. Falou assim, é porque você está sem poder, por isso que não conseguiu curar ela. Jesus falou isso para mim, irmão. E aí eu comecei a jejuar, eu fiquei 4 dias sem comer nada, sem beber nada. E tinha uma mulher lá, paralítica lá, 2 anos. E quando ela me viu, manifestou um demônio na hora. Eu falei, em nome de Jesus, sai, fica de pé. Na minha hora ela ficou de pé, porque eu me enchei. Porque quando eu voltei lá, quando eu fui lá, eu não tinha poder. Só tinha a comida, uma palavra. Mas quando eu voltei com lá, cheio do poder de Deus, aconteceu um milagre. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Nós somos vasos. Somos vasos na mão do oleiro. É para descer, é para se humilhar. E a mesma coisa. Vê um monte de remedando, a mesma coisa, é para se humilhar. E tem que descer, irmão. O que adianta descer e continuar vazio, o vaso vazio? O vaso, nós somos o vaso para carregar azeite, carregar o Espírito Santo. Não é para carregar enfermidade, maldição, não. Nós somos vasos para carregar o céu quando está vendo. Não é para carregar o inferno, não. Você está entendendo? Glória a Deus. E o que é um vaso de ser a casa do oleiro? Você já viu uma semente? Todo mundo sabe o que é semente. Uma semente, ela precisa descer lá no buraco, na cova, mas ela tem que estar morta. Tem gente que dessa casa do oleiro, mas morreu. Renunciou o mundo, renunciou tudo. Morreu. Vai descer a casa do oleiro, tem que descer morto. Para sair de lá com uma nova vida. Porque quando Jesus ressuscitou, olha onde Jesus está. Sentado aqui à direita, o Deus Pai, e recebeu um corpo glorificado. E a gente, aqueles que vão ser salvos, vai ser semelhante a Jesus, nós vamos ser semelhantes ao corpo glorificado. Quando Jesus apareceu para os discípulos, pessoal, ele passou pela parede. Não passou pela parede? E ele falou, Tomé, toca aqui. E o Tomé pode tocar nele. E Jesus, depois que ele ressuscitou, ele comeu pão, meu irmão, comeu bem. Você está entendendo? Esse corpo glorificado? Se parar para pensar, se a gente só vê a riqueza que tem no reino de Deus, você parava de se preocupar com as coisas do mundo. Você passava a andar mais em Espírito. Aleluia. Jesus falou que não vai faltar nada, irmão. Não vai faltar nada. Não tem que se preocupar com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. E isso está fazendo a igreja ficar vazia, apagada, ficar dividida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mas a pessoa fica assistindo, aí fica na igreja como religioso, frequentador de igreja, fica esquentando mãos, não dá fruto. Aí a gente vem na igreja e só faz barulho. Mas cadê o fruto?
Eu ia fazer visita no hospital no domingo, fazer oração quando chegava no outro domingo. Cadê as pessoas que eu orei lá? Foram curadas, foram abençoadas. Não estão mais aqui não. É isso. Em todo momento Jesus se preparava. Ele ia para um monte. Ele não deixava o óleo descer, ele não deixava o azeite acabar. Por ao contrário de fazer, ele buscava o azeite está sempre pedrando, dando. Tem que olhar para Jesus, tem que seguir os passos de Jesus. Mas não, tem gente que vai atrás de profeta. Sabe quem foi o maior profeta dessa terra dele? Quem sabe? O maior profeta dessa terra dele. Para terminar, em Mateus, capítulo 11. Olha o que diz Mateus, capítulo 11. O maior profeta. Para terminar. Aí a pessoa fica atrás de profeta. Em vez de atrás de buscar o reino de Deus, se encher de poder. Cuidado. Olha só o que diz. No versículo 2. E João ouviu no cárcere falar dos feitos de Cristo. O que ele ouviu? Falar o quê? Feito de Cristo. A gente só está ouvindo, só leva. Cadê os feitos? E enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir? Ou esperando outro? Rapaz, quem falou isso foi quem? João Batista. Olha só. E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João as coisas que ouves. E o quê? Ouve. E o que nós estamos vivendo hoje? Só o quê? Só ouvindo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, amém, pessoal? Aí tem um espelho aqui. Aí eu estou de frente do espelho. O que eu vou ver no espelho? A minha? Se eu ficar parado, a minha imagem vai se mexer? Se eu se movimentar, a imagem vai se mexer? A imagem é Deus. Deus, ele se mexe conforme aquilo que a gente quer. Mas se eu creio que eu vou ficar só pregando palavra, só palavra, ele vai se movendo e movimentar. Mas uma hora que você não, só deve ser dar só a palavra, não. A palavra é muito importante, é mais importante. Mas eu quero dar fruta, hein? E aí quando você não aceita, mas você quer, começa a pedir, começa a buscar, aí Deus vai se movimentar do jeito que eu e você quer. Aquilo que a gente deseja. E eu não quis ser cheio do Espírito Santo. E eu não quis dar fruto. E eu ficava 3 dias de jejum toda semana, todo final de semana. Final de semana o mundo faz o quê? Vai para pagode, né? Vai para onde? Eu ficava 3 dias de jejum. Ainda virava de sexta para sábado, lá no monte, sem dormir. Ficava sábado o dia todo, fazendo culto. Em 2 semanas, deu 46 pessoas. Você está entendendo? E aí diz assim, ó, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperando outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer: as turbas
a respeito de João, que foste ver no deserto. Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver. Um homem ricamente vestido? Os que estrajam ricamente estão nas casas do rei. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Mas ele batizou Jesus. Ele viu o Espírito Santo descendo como bomba sobre Jesus. E ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando chegou nesse tempo aqui, o que João Batista fez? És tu o Cristo? Ou havemos de esperar outro? Então a gente só temos que ter referência, temos que ter olhos só para quem? O nosso mestre é só Jesus, irmão. Não tem profeta, não. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Se encher do Espírito Santo. Seguir os passos de Jesus. Quando Jesus vinha carregando a cruz, ele todo sanguentado, quando ele pisava, deixava o quê? As pisadas dele cheias de sanguentado. E as pessoas que vinham doentes atrás, quando pisavam nas pisaduras deles, eram o quê? Sarados. Por que tem muita gente que está doente? Espiritualmente e fisicamente. Porque não estão seguindo o espaço de quem? Porque se seguir o espaço de Jesus, e quando pisar nas pisaduras dele, pelas suas pisaduras foram sarados. Amém? Quem entendeu a palavra? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Em vez de eu buscar profeta, um monte de coisa, né? Vou buscar o Espírito Santo, o Reino de Deus. Quando todo mundo começar a se encher do Espírito Santo, começar a encontrar o Rei na igreja, tu vai ver o avivamento que vai ter. Porque o avivamento está no Espírito Santo, irmão. Não é chegar aqui e trazer um profeta, um pastor, um profeta que revela tudo, revela identidade. Você não conversa fiado, traz avivamento, não. Vou trazer uma cantora ali, vai encher a igreja, mas não vai trazer avivamento. Avivamento para a pessoa do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo, vai ver a igreja avivada. Diga graças a Deus. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Eu agradeço a Deus.